Você sabia que existe um dia no ano em que o céu se abre de forma especial e as graças de Deus descem com uma força que pode mudar completamente o rumo da sua vida? Você sabia que o Padre Pio alertava seus filhos espirituais sobre 3 práticas sagradas que deveriam ser realizadas exatamente neste dia? Caso contrário, perderiam uma proteção divina insubstituível para todo o ano. Você já se perguntou por que algumas pessoas parecem blindadas contra o mal, enquanto outras vivem sob constante ataque espiritual? Por que algumas famílias prosperam e outras afundam em crises intermináveis? Talvez a resposta esteja em algo que você deixou de fazer justamente no dia em que mais deveria ter agido. Há séculos, a Igreja Católica reconhece o 6 de janeiro como um dos dias mais poderosos do calendário litúrgico. É o dia de Reis, a Epifania do Senhor, quando os reis magos chegaram diante do menino Jesus, levando ouro, incenso e mirra. Mas o que poucos sabem é que este dia carrega um poder espiritual tão imenso que o próprio Padre Pio, com seus dons místicos, advertia que quem não aproveitasse este momento estaria deixando sua casa, sua família e sua vida vulneráveis durante todos os meses seguintes. Não é superstição, não é folclore, é tradição milenar da Igreja, confirmada pelos santos e vivida intensamente por aqueles que experimentaram milagres verdadeiros. Se você está ouvindo esta mensagem agora, não é por acaso. Não existem coincidências no plano de Deus. Foi o Espírito Santo que te trouxe até aqui. Talvez tenha sido o próprio Padre Pio intercedendo por você, porque ele sabe que você precisa ouvir o que será revelado hoje. Esta não é uma mensagem para todos. Muitos ouvirão, mas poucos compreenderão. Muitos saberão, mas poucos agirão. E a diferença entre aqueles que serão protegidos e aqueles que permanecerão à mercê das trevas está justamente nestas 3 práticas que o Padre Pio insistia que fossem feitas no dia de Reis. E se eu te disser que o Padre Pio revelou 3 ações concretas que todo católico deveria realizar no dia 6 de janeiro, para blindar sua casa contra o mal, abrir as portas da prosperidade e garantir a proteção divina sobre sua família durante todo o ano? E se eu te disser que essas 3 práticas eram tão importantes para ele que, quando alguém as negligenciava, ele próprio advertia sobre as consequências espirituais graves que viriam? E se eu te disser que este ensinamento não está em livros comuns, não é divulgado em qualquer lugar, mas foi transmitido por Padre Pio aos seus filhos espirituais mais próximos, aqueles que buscavam verdadeira proteção e santidade? Padre Pio não era um santo comum. Ele carregava os estigmas de Cristo, as chagas vivas sangrando em suas mãos e pés durante 50 anos. Ele tinha o dom da bilocação, aparecendo em 2 lugares ao mesmo tempo para socorrer almas em perigo. Ele discernia os espíritos, identificava a presença do demônio e expulsava-o com autoridade divina. Ele curava os enfermos, lia os corações, conhecia os pecados antes mesmo da confissão e lutava corpo a corpo contra as forças das trevas todas as noites. Sua vida inteira foi um combate espiritual constante e tudo o que ele ensinava vinha de experiência real, de batalhas vencidas, de graças alcançadas, de milagres testemunhados. E sobre o dia de Reis, o Padre Pio tinha um conhecimento profundo. Ele sabia que neste dia a Igreja celebra a manifestação de Jesus ao mundo, o momento em que Deus se revela não apenas ao povo judeu, mas a todas as nações, representadas pelos reis magos que vieram do Oriente. Esses homens sábios não chegaram por acaso. Eles seguiram uma estrela, guiados pelo próprio céu, e ao encontrarem o menino Deus, prostraram-se e o adoraram. Mas há algo mais. Eles também protegeram Jesus. Quando o anjo os avisou em sonho para não voltarem a Herodes, eles obedeceram e salvaram a vida do Messias.
E o Padre Pio ensinava que, assim como os reis magos protegeram Jesus, nós devemos proteger a presença de Jesus em nossa casa, em nossa família, em nossa vida. Certa vez, uma mulher procurou o Padre Pio em desespero. Ela contou que sua casa vivia em conflito, que seu marido estava afastado da fé, que seus filhos estavam sendo influenciados por coisas ruins e que ela sentia uma opressão constante, como se algo invisível estivesse sufocando a paz do lar. Padre Pio olhou para ela com aqueles olhos penetrantes que enxergavam além da matéria e perguntou: "Você consagrou sua casa no dia de Reis? Você fez o que deveria ter feito naquele dia sagrado?" A mulher ficou em silêncio. Ela não sabia do que ele estava falando. Então o Padre Pio, com firmeza e ao mesmo tempo com compaixão, explicou que existem dias em que o céu dispõe de graças especiais e que negligenciar esses momentos é como deixar a porta da casa escancarada para o inimigo entrar. Ele ensinou a ela as 3 práticas que deveriam ser feitas e quando ela retornou no ano seguinte, seu testemunho foi de total transformação. A paz havia voltado, o marido retornara à igreja e os filhos estavam protegidos. Hoje você vai descobrir exatamente o que o Padre Pio ensinava. Você vai entender por que o dia 6 de janeiro é tão poderoso e o que você precisa fazer para não perder esta graça. Esta revelação pode mudar tudo. Pode ser a virada espiritual que você tanto esperava. Mas antes de continuarmos, eu preciso te pedir algo. Se esta mensagem tocou seu coração, se você sente que precisa ouvir o restante, deixe um comentário agora dizendo: "Padre Pio, interceda por mim." E se inscreva no canal, porque assim você nunca perderá nenhum ensinamento sagrado que pode proteger você e sua família. Fazer isso é um ato de fé. O Padre Pio dizia que o Dia de Reis não é apenas uma celebração litúrgica, mas um portal espiritual. Ele alertava que neste dia específico as forças do bem e do mal estão em confronto direto e que a escolha de cada católico define de que lado da batalha ele ficará durante todo o ano. Muitos não sabem disso. Muitos tratam este dia como mais um feriado religioso, sem compreender a dimensão mística do que está acontecendo no mundo invisível. Durante seus 50 anos com os estigmas, o Padre Pio teve visões sobre este dia. Ele via anjos descendo com bênçãos especiais para as casas que estavam preparadas e via também demônios furiosos atacando aquelas que estavam desprotegidas. Ele dizia que existem dias comuns e dias extraordinários, e que o 6 de janeiro é um dia em que Deus manifesta seu poder de forma única. Assim como Jesus se manifestou aos reis magos naquele dia distante, ele continua se manifestando a todos que o buscam com fé verdadeira. O Padre Pio explicava que os reis magos não levaram presentes aleatórios. O ouro representava a realeza de Cristo. O incenso representava sua divindade. A mirra representava seu sacrifício e morte. Cada presente tinha um significado profundo, e ele ensinava que nós também devemos oferecer algo a Jesus neste dia. Não presentes materiais, mas atos de fé, de consagração, de proteção espiritual. Ele dizia que quem não oferece nada, na verdade, está rejeitando a graça que o céu preparou. Você já percebeu que algumas pessoas parecem ter uma proteção invisível, que nada de ruim as atinge, que suas casas respiram paz enquanto outras vivem em caos constante? Você já se perguntou qual é o segredo dessas pessoas? Talvez elas saibam algo que você ainda não descobriu. Talvez elas façam no Dia de Reis aquilo que o Padre Pio ensinava, e por isso vivem blindadas espiritualmente. A primeira prática que o Padre Pio ensinava era a bênção da casa com água benta e giz benzido. Ele dizia que no Dia de Reis, a Igreja permite que cada família se torne um pequeno santuário e que a proteção começa pelas portas. Padre Pio
Via com seus dons místicos como os demônios rondavam as casas tentando entrar. Mas quando encontravam os sinais sagrados nas portas, recuavam enfurecidos porque não podiam cruzar aquela barreira espiritual. A tradição milenar ensina que no dia 6 de janeiro você deve pegar um giz benzido, ou se não tiver, use giz comum que você mesmo benzeu com água benta e escreva acima da porta principal da sua casa as iniciais dos Reis Magos junto com o ano. Você escreve assim: C mais M mais B e o ano atual. Essas letras significam Caspar, Melchior e Baltazar, os 3 reis magos, mas também significam Christus mansionem benedicat, que em latim quer dizer Cristo abençoe esta casa. O Padre Pio explicava que ao fazer isso, você está declarando que aquela casa pertence a Cristo, que os reis magos a protegem e que nenhuma força das trevas tem autoridade ali. Ele contava que quando visitava casas de fiéis e via aquele sinal na porta, sentia imediatamente a presença angelical mais forte. E quando não via, percebia a vulnerabilidade espiritual do lar. Depois de escrever o símbolo, você deve aspergir água benta em todos os cômodos da casa, em cada canto, em cada porta e janela, dizendo: por intercessão dos Santos Reis Magos e de São Padre Pio, que Cristo proteja esta casa de todo mal. Expulso daqui toda a força das trevas em nome de Jesus. Esta é minha casa consagrada ao Sagrado Coração. O Padre Pio dizia que a água benta não é mágica, mas é um sacramental poderoso da Igreja. Ela foi benzida por um sacerdote com orações de exorcismo. Quando você a usa com fé, os demônios fogem porque não suportam aquilo que foi tocado pela autoridade de Cristo. Ele mesmo usava água benta constantemente em sua cela, em seu confessionário, em todos os lugares onde combatia o mal. Se você não fizer isso no dia de Reis, sua casa fica desprotegida. O Padre Pio alertava que é como deixar as janelas abertas durante uma tempestade. Você pode até não ver o perigo, mas ele entra silenciosamente e destrói por dentro. Quantas famílias vivem em conflito constante, em doenças sem explicação, em crises financeiras intermináveis, simplesmente porque negligenciaram esta proteção básica. A Bíblia nos ensina no Êxodo que quando Deus enviou a 10ª praga ao Egito, ele ordenou que os israelitas marcassem suas portas com o sangue do cordeiro, e assim o anjo da morte passou por cima daquelas casas e não tocou nelas. O mesmo princípio se aplica aqui. Você marca sua porta com o sinal sagrado dos Reis Magos, e o mal não pode entrar. Faça isso amanhã, dia 6 de janeiro. Se já passou, faça assim que terminar este vídeo. Pegue seu giz, sua água benta e consagre sua casa. Declare em voz alta que ali é território de Deus. E você verá a diferença. A paz vai entrar, as brigas vão diminuir, a opressão vai sair. A segunda prática que o Padre Pio ensinava era a consagração da família ao Sagrado Coração de Jesus e ao Coração Imaculado de Maria, feita de joelhos diante de uma imagem ou crucifixo no dia de Reis. Ele explicava que não basta proteger a casa fisicamente, é preciso consagrar as pessoas que vivem nela. É preciso entregar cada membro da família à proteção divina. O Padre Pio tinha devoção profunda ao Sagrado Coração. Ele dizia que Jesus mostra seu coração para nos dizer: aqui está meu amor, aqui está a minha proteção, aqui está meu refúgio. E Maria, como mãe, estende seu manto sobre aqueles que se consagram a ela. Quando você consagra sua família neste dia, você está dizendo: Senhor, esta família é tua. Protege-a, guia-a, livra-a de todo mal. A consagração deve ser feita em família, se possível. Reúna todos diante da imagem do Sagrado Coração ou de um crucifixo. Se você mora sozinho, faça sozinho mesmo. Ajoelhe-se, acenda uma vela e reze com fé,
Sagrado coração de Jesus, eu consagro a Ti minha vida e minha família. Protege-nos de todo mal, guia nossos passos, afasta de nós toda tentação e doença. Que Teu amor reine nesta casa. Coração imaculado de Maria, cobre-nos com Teu manto, intercede por nós, guarda nossos corações em santidade. Amém. O Padre Pio dizia que esta oração, feita no dia de Reis, tem um poder especial porque neste dia a graça divina está mais acessível. É como se o céu estivesse mais perto, esperando que você estenda a mão. Ele via em suas visões como anjos eram enviados para proteger as famílias que faziam esta consagração, e como os demônios eram obrigados a se afastar. Ele contava de uma família que vivia sob constante ataque espiritual. O filho estava viciado, a filha tinha depressão, o pai estava desempregado. Quando eles fizeram a consagração no dia de Reis, seguindo suas orientações, tudo mudou em poucas semanas. O filho abandonou o vício, a filha recuperou a paz, o pai encontrou trabalho. O Padre Pio explicou: vocês abriram as portas para Deus agir. Antes estavam tentando lutar sozinhos, agora tem o céu ao lado de vocês. Se você não consagra sua família, ela fica vulnerável. O mundo está cheio de tentações, de influências ruins, de espíritos malignos que querem destruir lares católicos. Sua família precisa de proteção sobrenatural. E essa proteção vem através da consagração sincera. A Bíblia diz em Josué: eu e minha casa serviremos ao Senhor. Esta é a declaração que você deve fazer no dia de Reis. Esta casa serve a Deus. Esta família pertence a Cristo. E ninguém, nem o inferno inteiro, pode tocar naquilo que está sob o manto divino. Faça essa consagração amanhã. Reúna sua família, ou faça sozinho, mas faça com o coração. Não seja morno. Seja decidido, e você verá como a proteção se instala e o mal recua. A terceira prática que o Padre Pio ensinava era rezar o rosário completo no dia de Reis, pedindo proteção para o ano inteiro. Ele dizia que o rosário é a arma mais poderosa contra o demônio, e que rezá-lo neste dia específico é como colocar uma armadura espiritual que dura o ano todo. O Padre Pio rezava 15 mistérios do rosário todos os dias. Mesmo cansado, doente, ocupado, ele nunca deixava de rezar. E ele dizia: quem reza o rosário nunca perece. Maria protege aqueles que a honram com esta oração. Ele via em suas visões como cada Ave Maria era como uma rosa depositada aos pés da Virgem, e como ela pegava essas rosas e as transformava em graças para o fiel. No dia de Reis, o Padre Pio orientava que o rosário fosse rezado com intenção específica de proteção. Não apenas repetir as palavras, mas meditar em cada mistério, pedir a intercessão de Maria em cada Ave Maria, declarar que aquele ano será protegido pela Rainha do Céu. Ele explicava que assim como os reis magos trouxeram presentes para Jesus, você deve trazer seu rosário como presente para Maria. É sua oferta de fé. É seu compromisso de viver sob a proteção dela. E quando você faz isso no dia 6 de janeiro, Maria assume um compromisso especial com você durante os próximos 12 meses. Se você não reza o rosário, você está desarmado espiritualmente. O Padre Pio alertava que o demônio tem pavor do rosário. Quando ele próprio era atacado fisicamente pelos demônios durante a noite, bastava pegar o rosário para eles fugirem gritando de raiva. Esta não é uma oração qualquer. É uma arma celestial. A Bíblia diz no Apocalipse que uma mulher vestida de sol, com a lua sob seus pés e uma coroa de 12 estrelas, enfrenta o dragão. Essa mulher é Maria, e o dragão é Satanás. Maria esmaga a cabeça da serpente. E quando você reza o rosário, você convoca Maria para esmagar a cabeça da serpente que está atacando você. Reze o rosário completo amanhã. Os 5 mistérios. Peça proteção, peça cura, peça libertação
E confie que Maria ouvirá sua súplica e levará ao trono de Deus. Agora você sabe o que o Padre Pio ensinava. 3 práticas simples, mas poderosas. Marcar a porta com o sinal dos Reis Magos e aspergir água benta na casa. Consagrar a família ao Sagrado Coração de Jesus e ao Coração Imaculado de Maria. Rezar o rosário completo pedindo proteção para o ano inteiro. O problema espiritual que impede você de prosperar, de ser curado, de viver em paz, é a falta de proteção divina ativa em sua vida. Você ora, mas não consagra. Você acredita, mas não age. E o Padre Pio dizia que fé sem obras é morta. Não basta saber, é preciso fazer. Amanhã, dia 6 de janeiro, você tem uma oportunidade única. Faça as 3 práticas. Comece pela manhã marcando sua porta. Escreva com fé C mais M mais B e o ano. Depois pegue a água benta e passe em todos os cômodos declarando proteção. Em seguida, reúna sua família ou se ajoelhe sozinho e faça a consagração ao Sagrado Coração. E termine o dia rezando o rosário completo com intenção de proteção. O Padre Pio prometia que quem fizesse isso com fé verdadeira veria mudanças reais. A paz voltaria ao lar. As doenças recuariam. As crises financeiras começariam a se resolver. Os ataques espirituais diminuiriam, porque você terá colocado sua casa, sua família e sua vida sob a proteção direta do céu. Há testemunhos de pessoas que fazem isso todos os anos e vivem blindadas. Seus filhos crescem na fé. Suas casas respiram paz. Suas vidas florescem mesmo em meio às tempestades do mundo. E tudo porque elas obedeceram ao ensinamento do Padre Pio e não negligenciaram o Dia de Reis. Se você deixar passar este dia sem agir, estará vulnerável. O Padre Pio alertava que depois as pessoas choram os ataques, as perdas, os sofrimentos, mas não percebem que deixaram a porta aberta. Não seja negligente, não deixe para depois. Se esta mensagem tocou seu coração, se você sentiu que o Padre Pio falou diretamente com você hoje, eu preciso te pedir algo importante. Inscreva-se neste canal agora. Ative o sininho para não perder nenhum ensinamento sagrado que o Padre Pio nos deixou. Este canal existe para trazer até você revelações espirituais profundas, práticas de proteção, orações poderosas e toda a sabedoria dos santos que podem transformar sua vida. Agora, eu quero te convidar para um desafio espiritual poderoso. Um desafio que o Padre Pio aprovaria porque ele sempre incentivava seus filhos espirituais a agir com fé concreta e não apenas com palavras. O desafio é este. Dia 6 de janeiro, você vai fazer as 3 práticas que foram reveladas neste vídeo. Você vai marcar sua porta com o sinal dos Reis Magos, vai consagrar sua família ao Sagrado Coração e vai rezar o rosário completo pedindo proteção. Mas não é só isso. Durante os 7 dias seguintes, você vai manter sua casa protegida, rezando pelo menos 1/3 do rosário todos os dias e mantendo água benta sempre à mão. Este é um desafio de fé verdadeira. Não é fácil. Exige disciplina, exige que você tire tempo da sua rotina, exige que você escolha Deus acima de tudo. Mas a recompensa espiritual será imensa. O Padre Pio dizia que Deus nunca fica devedor de ninguém. Quando você dá seu tempo, sua oração, sua fé a Ele, Ele devolve em proteção, em bênçãos, em paz, em cura. Se você aceita este desafio, deixe um comentário agora dizendo: eu aceito o desafio do Padre Pio. Amanhã vou proteger minha casa e minha família. E se inscreva no canal para compartilhar seu testemunho depois. Quero saber o que aconteceu na sua vida. Quero ouvir como a proteção divina se manifestou, porque quando você age com fé, Deus age com poder. Não fique parado, não seja morno. O Padre Pio não tinha paciência com católicos acomodados. Ele queria ver ação, decisão, coragem espiritual. Então aceite este desafio e permita que Deus transforme sua vida. Agora vamos encerrar este momento em oração profunda.
Eu quero que você feche os olhos, onde quer que esteja. Coloque sua mão no coração, respire fundo, sinta a presença de Deus ao seu redor. Saiba que o Padre Pio está intercedendo por você neste exato momento. Ele está diante do trono de Deus, pedindo proteção para você, para sua casa, para sua família. Vamos orar juntos. Sagrado coração de Jesus, eu me consagro a Ti neste momento. Entrego-te minha vida, minha família, minha casa. Protege-nos de todo mal. Afasta de nós toda doença, toda crise, todo ataque espiritual. Que Teu amor reine em meu lar. Que Tua paz habite em meu coração. Que Tua luz ilumine meus caminhos. Coração imaculado de Maria, Mãe querida, cobre-me com Teu manto sagrado. Protege meus filhos, meu marido, minha esposa, todos aqueles que amo. Intercede por mim diante de Teu Filho Jesus. Alcança-me as graças que tanto preciso. Cura minhas doenças, resolve minhas crises, liberta-me de toda opressão. São Padre Pio, guerreiro de Cristo, que lutaste contra as trevas com coragem e fé, intercede por mim. Ensina-me a proteger minha casa como Tu ensinaste. Ajuda-me a ser fiel às práticas sagradas. Que eu não negligencie o dia de Reis. Que eu consagre minha família. Que eu reze o rosário com devoção. Que minha casa seja um santuário onde o mal não pode entrar. Senhor Jesus, pelos méritos do Padre Pio, pelas lágrimas de Maria, pela proteção dos santos reis magos, eu te peço, blinda minha vida. Fecha todas as portas por onde o inimigo tentou entrar. Abre as portas das bênçãos, da cura, da prosperidade, da paz. Que amanhã, dia 6 de janeiro, seja o início de um novo tempo para mim. Um tempo de proteção divina, de graças abundantes, de vitórias espirituais. Eu confio em Ti, Senhor. Eu acredito no poder da Tua proteção. Eu sei que quando Te entrego minha vida, nada pode me atingir, porque Tu és meu escudo, minha fortaleza, meu refúgio seguro. Amém. Abra os olhos. A proteção divina já começou a agir em sua vida. Agora vá e faça as 3 práticas amanhã com fé. Que o Padre Pio interceda por você. Que Maria te cubra com seu manto. Que Jesus reine em seu lar. Fique em paz. Fique protegido e que Deus te abençoe abundantemente.